Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, divulgue aí, para que a gente possa ter o maior engajamento possível. Se possível, se inscreva se você não é inscrito e também deixe o seu like. Nos ajuda e muito. Bom, irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o Natal, tá? Na verdade, nós vamos estar colocando aqui 3 mensagens no canal, 3 mensagens sobre o Natal. Tá? Nós vamos falar nessa mensagem de hoje aqui mais na festa em si. Vamos estar falando também uma outra mensagem que passa quando Jesus ele foi levado ao templo para ser circuncidado ali por Simeão e Ana, aquela passagem ali de Simeão e Ana, e outra nós vamos estar falando da profecia sobre o nascimento de Jesus e também do cumprimento dessa profecia, tá certo? Mas hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Natal em si, a festa do Natal, tá bom? Então vamos ler aqui esse texto que eu separei para dar embasamento naquilo que nós vamos estar explanando aqui nessa mensagem, tá certo? Para a gente não perder o raciocínio, a gente ter uma boa comunicação aqui, até para vocês poderem entender o que nós vamos estar passando, nós vamos ler esses versículos que pautam, que baseiam a nossa visão, tá, sobre o Natal, e no final eu vou estar lendo, dentre esses versículos que nós vamos ler, nós vamos estar lendo mais um versículo, tá certo? Mas o que eu quero dizer? Que depois que nós lermos os versículos, nós vamos direto, somente ali, explanando o assunto sobre a festa do Natal, tá certo? Então vamos com muita atenção examinar esse texto bíblico que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 26, está escrito assim: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, daquele que está falando ali, que aquilo é sacrificado, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra pessoa. E, se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Paulo continua dizendo, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo fala aqui de uma sabedoria que Deus nos dá para lidarmos com situações que envolvem justamente, boa parte delas, né, que envolve comida, bebida, festas, certo? Então, Paulo ele se concentra muito naquilo que é a consciência da outra pessoa e não a nossa em si, porque ele fala sobre uma liberdade que nós temos em Cristo Jesus, né? De verdadeiramente tudo, né, pertencer a Deus, como ele diz por 2 vezes,
porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e também de todas as coisas serem santificadas através da oração. Então, Paulo fala aqui, ele dá um norte para aquelas pessoas que passavam por situações assim, eram convidadas para irem em festas e comerem, e muitas vezes algumas pessoas ficavam julgando. Então ele diz que não tem problema se a pessoa vai, ela come, se aquilo dali, ela não sabe se é sacrificado ou não, não importa saber. Mas se alguém chegar e falar isso foi sacrificado, então você não come, você não faz por causa daquela pessoa que está te advertindo e também pela consciência dos outros. Ele cita aqui sobre o nosso comportamento, né, diante dos judeus, gentios e da igreja, o que seria mais ou menos diante dos nossos irmãos, do nosso próximo e até dos incrédulos, tá? Então, a gente tem que ter, na verdade, aqui o que eu aprendo é o equilíbrio, a moderação, né, a sabedoria de Deus, o direcionamento do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos foi dado é um espírito de moderação, ou seja, de equilíbrio. Então, é sobre o equilíbrio, sobre a harmonia, que nós vamos estar pautando o nosso entendimento sobre a festa do Natal. Então, nós vamos estar aqui falando sobre isso, tá? A boa parte, né, das pessoas que já nos acompanham esses anos todos sabem como víamos o Natal. Eu posso dizer para vocês que éramos radicais, né, no sentido de o Natal é uma festa pagã, não podemos participar, e até mesmo ali dar o Feliz Natal, a gente não dava, a gente dizia uma boa noite, uma noite abençoada, sempre respeitando, a gente sempre respeitou as pessoas, até mesmo o ponto de vista contrário, porque nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que a Bíblia não diz abertamente que é errado, a gente tem que ter cuidado, né? E apesar do Natal ela ter uma origem pagã, nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que isso não se aplica hoje, tá? Mas eu vou te explicar direitinho a nossa visão hoje. Então, éramos radicais, mas hoje nós encontramos esse equilíbrio e moderação, essa harmonia, né, nesse tema tão tradicional, mas também polêmico, né? Muitas pessoas até hoje defendem que o Natal é uma festa diabólica, que não deve ser comemorado, tem lá seus argumentos, muitas coisas que são colocadas são verdades, mas eu acredito que a gente tem que encontrar determinados assuntos que a Bíblia não expõe claramente, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Essa é a finalidade desse vídeo, dessa mensagem de hoje, tá? Então agora, irmãos, eu acredito, mais amadurecidos, com mais estudos, né? Temos uma visão um pouco diferente sobre aquilo que nós pensávamos sobre o Natal. Então, como é que nós vamos fazer para trazer o entendimento? Nós vamos fazer perguntas. Eu separei aqui, são 7 pontos, e em cada um desses pontos eu vou fazer uma pergunta. Então são 7 pontos, 7 perguntas, e a gente vai dar a resposta, e ali a gente vai trazer, no desenrolar, o entendimento que é necessário, tá bom? Então, a primeira, e aliás, inclusive também, vamos estar trazendo reflexões, é muito importante, tem aprendizados aqui, tá certo, irmãos? Por isso que pautamos com harmonia e equilíbrio. Primeira pergunta, o primeiro ponto. O Natal é uma festa pagã? A resposta é não, não é uma festa pagã. Já foi no sentido da sua origem, da onde se originou a festa em si, aliás, as coisas que são colocadas na festa, tá? E inclusive os elementos, né, que são colocados. Porém, lá no 4º século, quando, né, foi colocado na igreja algumas coisas do paganismo romano, enfim, né,
e se tinha lá a festa ao deus Sol, né, que era um deus que os romanos, né, eles adoravam, né, então Constantino ele declarou, né, que a religião deles seria a religião cristã. Então eles converteram a festa do deus Sol à festa ao Sol da Justiça, né, a Jesus. Então, como era o nascimento do Deus Sol, ficou sendo então o nascimento de Jesus, que inclusive a Bíblia não especifica data, tá certo? Mas então a resposta é não é uma festa pagã, apesar da sua origem pagã e de ter usado elementos pagãos, tá? O que se consiste algo pagão hoje? É algo voltado para a adoração de outros deuses, irmãos. Isso é factual, tá? Algo pagão é algo que hoje vai cultuar outros deuses, tá? Então, a Bíblia, por exemplo, vai dizer que tudo pela oração é santificado. Por isso que Paulo ele afirma aqui no texto que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, né? Tudo pertence ao Senhor. E por isso que, se eu não estou enganado, é Tiago, ele vai dizer que tudo é santificado pela oração, tá bom? O Natal hoje não tem a motivação de idolatrar outros deuses, e se refere a Cristo, como eu citei aqui, né, se refere a Cristo, ainda que não genuinamente, tá? Nós também não vamos passar pano para essa festa totalmente, não. Vamos expor a verdade, mas, como eu falei, será de uma forma bem equilibrada, bem plausível, tá, irmãos? Então, agora, como várias outras coisas, é isso que nós precisamos nos ater, porque várias outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né, também tiveram origem pagã, e nem por isso as pessoas que usam dessas coisas estão voltando aquilo para a adoração de um outro Deus, tá? Então não é por aí que nós temos que ir, tá certo? Por exemplo, cerimônias como o casamento tem origem pagã, né? Essas mais tradicionais que a gente tem hoje tem origem pagã. Vários elementos do casamento, como o véu, como a aliança, também tem origem pagã. E eu estou com a aliança aqui, não está voltado para um Deus ou por causa de um Deus, né? Pelo contrário, para mim isso aqui é um símbolo de uma união, de um laço que eu tenho com a minha esposa que é eterno, até que a morte nos separe, como manda, né, a ordenança bíblica, porque Deus repudia o divórcio. Então, eu não uso aliança, né? Eu não celebrei uma festa de casamento pensando lá num Deus pagão, muito pelo contrário. Foi no dia do meu casamento que eu decidi entregar minha vida para Jesus. E embora, irmãos, tenha levado 1 ano depois daquela confissão que eu fiz ali perante as testemunhas que estavam ali, o pastor que estava nos casando, porque eu ainda não era de Cristo, mas o Senhor ouviu. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque o Senhor me ouviu, Ele viu a sinceridade do meu coração, porque eu falei aquilo em lágrimas, realmente algo que já estava sendo tocado no meu coração, né? E nesse ano que eu passei sem ir para a igreja, sem entregar minha vida para Jesus, foi um ano onde o Espírito Santo trabalhou de uma forma maravilhosa na minha vida, porque quando eu fui para a igreja eu já fui sabendo de muita coisa, porque o Espírito Santo me levou a comprar uma Bíblia, a graça de Deus veio sobre mim, me ensinando a palavra, sem eu ir para a igreja, né? Só faltava eu ir para a igreja. Minha esposa teve papel fundamental nisso, me incentivando, aí eu fui, enfim, e chegamos aqui. Então não tem, teve origem pagã, mas hoje não é para esses fins, né? É a mesma coisa o aniversário.
Aniversário, a gente celebra aniversário, a gente comemora, mas tem origem pagã, então não era para ninguém comemorar o aniversário. Né? O bolo, a vela, a velinha lá do bolo que a pessoa sopra, né? E hoje não se faz voltado para aquela coisa pagã, não é? São coisas que se tornaram tradições. E assim, desde que você tenha o equilíbrio, a moderação, que você respeite os mandamentos de Deus, não tem problema a tradição, né? O problema é quando a tradição ela corrompe os bons costumes de Deus, os princípios e os valores cristãos. Aí sim, nós temos que ter cuidado. Não é o caso do Natal, do aniversário, do casamento e também do Ano Novo. Eu não comemoro o Natal, mas eu vou para o Ano Novo. O Ano Novo também tem origem pagã, né? Os fogos têm origem pagã, os banquetes, as ceias, as mesas têm origem pagã. Então, na verdade, irmãos, a questão de ter origem pagã não é o problema, tá certo? Então, o Natal teve origem pagã, mas hoje a festa não tem mais o fim de adorar, glorificar a nenhum outro Deus, tá certo? Pelo contrário, inclusive, fala sobre o nascimento de Jesus. Isso é bíblico, tá bom? Segunda pergunta e segundo ponto. O Natal é uma festa bíblica? Não. Por quê? Porque o todo do Natal a Bíblia não faz menção, certo? Então, por exemplo, vamos lá. A Bíblia nos ensina que o nascimento de Cristo não é uma festa rotineira. A Bíblia não ensina a gente a fazer festa com o nascimento de Cristo. Né? O próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinou a celebrarmos a sua morte e ressurreição. Né? E isso é na ceia do Senhor. Então, a Bíblia não ensina ninguém a festejar o nascimento de Cristo. Então, o Natal não é também uma festa bíblica. Não é pagã, não é bíblica. Nós já vimos aí 2 nãos, né? Os apóstolos não falam nada sobre Natal. A igreja primitiva nunca comemorou Natal, tá, irmãos? Então, não é bíblico. Biblicamente, Jesus também não nasceu em dezembro, não nasceu. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a mensagem do pastor Leonardo, lá no outro canal, o canal principal da igreja. Lá ele nem falou sobre Natal não, ele falou só sobre o nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu em 25 de dezembro, então eu vou estar colocando o link aqui para você estar vendo, e é bacana porque ele tem todo um estudo, toda uma teologia, e ele vai explicar direitinho para você que não nasceu em dezembro, muito menos 25 de dezembro, tá certo? Então, biblicamente, Jesus não nasceu em dezembro. Terceiro ponto, por isso o Natal não é bíblico. Terceiro ponto e terceira pergunta. O Natal é uma festa comercial? Sim. Aparece aí o primeiro sim. Sim, o Natal é uma festa para fins lucrativos e comerciais. Alguma coisa contra isso, pastor? Não. Isso faz parte. Muitas pessoas aí nesse mês tiram um dinheirinho a mais para viver. Muitas pessoas, empresários, pagam 13º por causa dessa festa, movimenta, realmente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a festa que mais lucra o comércio. Ou é o Natal ou é Dia das Mães, mas eu acho que é o Natal depois é Dia das Mães. Né? Dia das Mães só perde para o Natal, eu acho que é isso. Mas realmente, é onde as pessoas, né, ganham ali o 13º e compram mais, consomem mais, enfim. Porém, aqui vai um adendo muito importante, tá? Temos que ter cuidados. Por quê? Porque também não é bom que a gente gaste mais do que a gente pode. Isso é errado. Não fazer dívidas para agradar pessoas, porque tem aquela questão ali dos presentes, eu já vou falar sobre presente também.
pensar não só ali no momento, nas festas em si, mas pensar em janeiro. Janeiro tem os impostos, tem, né, que nosso país é recorde em impostos, principalmente com esse governo, né, que gosta de um imposto, né, e nós como brasileiros já estamos acostumados a isso, infelizmente, né, irmãos, mas talvez seja um dos países aí que mais pagam impostos, dizem, né, que parece que 45% do que a pessoa ganha num ano vai para o imposto, imagine só, né, então eu não vejo a hora de realmente se ter uma política onde que, sabe, a gente tenha menos impostos, né? Como eu já ouvi alguém dizer, é mais Brasil, menos Brasília, né? Enquanto a coisa ficar concentrada ali no Estado, né? E o meu pensamento é totalmente liberal no sentido de comércio, menos impostos, para justamente os empresários poderem investir mais, poder gerar mais empregos. Só que, infelizmente, enquanto a mentalidade da nossa população ser em assistência social, em ficar dependendo do governo, aí o governo cresce, né? O governo diz assim, ó, tá vendo, estão dependendo de mim, eu preciso encher a máquina. Só que a maioria do que vai para a máquina pública fica para eles, né? Não volta para o povo, infelizmente, né? Então, por exemplo, tem pessoas que precisam de uma ajuda, realmente, mas o máximo que vão receber R$ 600. E isso depois da pandemia, porque antes era R$ 90 muitas vezes que uma mãe pegava por cada filho, né? E aí já viu, né? Se é R$ 90 por cada filho, vamos fazendo filho. E tem gente que tem esse pensamento. Inclusive eu já tive diante de pessoas assim, e inclusive também pensava o seguinte, nós não podemos arrumar trabalho de carteira assinada para não perder a ajuda do governo. Então, esse pensamento que realmente uma desgraça, na verdade, irmãos. Mas a verdade é que não tem problema na questão comercial, do Natal ser uma festa comercial, mas nós temos que ter cuidados, tá? Nós precisamos pensar em janeiro e não só em dezembro, né? Tem pessoas que têm aí filhos na escola e vem material escolar, essas coisas todas. Então tem que se pensar na saúde financeira, na administração das suas finanças. Então essa ressalva que eu deixo aqui, para você não se empolgar muito, não se iludir muito, achar que tem que agradar todo mundo, dar presente para todo mundo, e você se encher de dívida. Isso não é saudável para você nem para sua família, tá certo? Sejamos prudentes e também diligentes. Então o Natal é uma festa também comercial. Quarto ponto e quarta pergunta. O Natal é uma festa da carne? Outro sim. Sim, o Natal é uma festa da carne. E por que é uma festa da carne? Onde se gasta muito, se come muito, se bebe muito, se distrai muito, se preocupa muito, se cansa muito. É o quê? É festa da carne. Aliás, além disso, ou dentro disso aí, aparece luxúria, vaidade, como é que dá o nome quando a pessoa ela gosta de aparecer? Eu esqueci a palavra, mas a ostentação, né? E também os desperdícios, que inclusive é algo que Deus não se agrada. Vocês lembram que quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, ele não desperdiça nada, ele diz, recolha o que sobrou em cestos, né? E é um grande aprendizado para a gente. Então, tudo isso, por exemplo, Paulo, quando ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, em Gálatas 5, ele fala, essas coisas são obras da carne. Então, sim, o Natal é uma festa da carne, tá bom? Como a maioria das festas, elas são. E desde que, tá, a pessoa não extrapole, ela tome esses cuidados aqui também, né, para não comer demais, para não beber demais, enfim, ela estando ali em espírito, para não satisfazer a carne, não tem problema também, tá? Embora muitas pessoas vão se perder nisso, mas eu acredito que o cristão, aquele que defende, que carrega os princípios e os valores
de Deus, eles têm que realmente saber se comportar, como nós vimos aqui até no texto também, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo. E, na verdade, até mesmo de não pecar, porque se a pessoa ela está na obra da carne, ela está pecando. E lembrando que pecar é errar o alvo, irmãos. Você quebrou ali o mandamento de Deus, o princípio e o valor do Senhor, você já está pecando, né? Que às vezes a pessoa acha que pecado é aquela coisa... Não, pecar é errar o alvo, é sair fora da palavra, a pessoa já está pecando. Então nós temos que ter cuidado, porque o Natal é sim uma festa que nos leva muito para a nossa carne. E a palavra nos ensina que nós temos que andar no Espírito. Então tome esse cuidado também, tá certo? Por exemplo, a pessoa às vezes ela não tem condições, ela acha que ela tem que fazer uma festa de Natal. Então, se você não pode, você não pode. Porque se você deixar a festa te dominar, ali, aquilo que você tem que tentar parecer para as pessoas, isso é errado diante de Deus, tá? Então, se a pessoa acha que tem que fazer o Natal, tem que fazer uma ceia, tem que dar presente, etc., mesmo sem poder, a pessoa vai estar também pecando, né? Ou quando, por exemplo, se fica ali o dia todo e a pessoa esquece, por exemplo, de ir ao culto. Inclusive, esse Natal, né, a véspera, é aqui na nossa igreja dia de culto. Então, na carne ou no espírito, né? Se a pessoa estiver no espírito, ela com sensatez, com equilíbrio, ela pode organizar lá, fazer a sua... Se ela puder também, ou se ela for convidada para ir na casa de alguém, ela vai depois do culto, né? Ela não perde o culto, até porque o culto aqui, por exemplo, começa às 7 horas, acaba às 8h30, então dá tempo de chegar na casa de quem quer que seja. A questão toda é a pessoa manter esse equilíbrio, né? Às vezes conversar com o familiar, dialogar, fazê-lo entender que você é uma pessoa de Deus, que você é um cristão. Então, com essa harmonia, com esse equilíbrio, irmãos, tudo vai bem, não há escândalo, não há mau testemunho, não há problema, e se consegue conciliar tudo, entenderam? Então, não adianta a pessoa ficar tão preocupada, coisa toda, e não sobrar tempo para o Senhor, né? Vamos ao quinto ponto e a quinta pergunta. O Natal é uma festa bonita? Sim, o Natal é uma festa bonita. E como podemos dizer que não é, irmãos? As luzes, os enfeites, os adornos. É lógico que é uma festa bonita. Isso é demagogo se a gente dizer que não, né? É hipocrisia a gente falar que não, quando a gente gosta de colocar uma sanca com uma iluminação, por exemplo, na nossa casa, aqui na igreja tem, nada demais, mas é algo que dá um enfeite, é bonito. Então, esses adornos, esses enfeites são sim bonitos, e a gente precisa entender tudo isso com bastante equilíbrio, né? Então essas luzes, esses enfeites, essas ornamentações de Natal deixam as casas e os lugares também mais bonitos, né? Aí, por exemplo, tem pessoas que vão dizer assim: pastor, mas é a questão da árvore, né? A árvore também é um ídolo lá. Então entenda, a questão da árvore, por exemplo, do pinheiro, né? Ela foi usada, aquela questão da origem, tá? Mas a pessoa vai colocar ali, vai montar a árvore, ela não está com aquela intenção. Essa que é a questão. Hoje não tem mais... É enfeite, é adorno. É lógico que não é para a igreja se enfeitar de Natal. Isso aí para mim já é absurdo, para mim já é extrapolar. Isso não. Mas a pessoa querendo enfeitar a sua casa, até porque, irmãos, a igreja é lugar do culto, de culto a Deus, né? A gente tem que saber justamente ter esse equilíbrio, ter essa moderação, né? Mas a pessoa querendo enfeitar a sua casa, por exemplo, a pessoa tem árvore fora de casa, ela pode enfeitar a árvore. Se ela quiser colocar também, eu não vejo hoje, sinceramente, eu digo para vocês, porque a finalidade daquilo dali não é mais para o paganismo. Você quer ver uma coisa que eu acho errada? Aí a pessoa que tem dia para colocar e dia para tirar, eu já acho que entra
numa religiosidade que não é legal. Monta o dia que você quiser, desmonta o dia que você quiser, sai de religiosidade. Porque é justamente esse que é o problema, é quando o coração da pessoa se aplica a algo que está ligado a algo religioso. Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar. Né? O presépio, ele tem ali uma representação de acontecimentos bíblicos, eles, na verdade, eles ajuntam ali, né? Porque geralmente tem Jesus, tem José, Maria, tem os reis magos, os pastores e os animais. Só que os pastores, por exemplo, eles estavam ali no nascimento de Jesus. Os reis magos já foi Jesus com 2 anos. Os pastores foi em Belém. Os reis magos em Nazaré. Mas é um ajuntamento das passagens bíblicas. Ninguém vai idolatrar aquele bonequinho ali, nada disso. Então o fim não é para o mal. É uma simbologia. Tem presépios maiores, eu não vejo problema nisso. O problema que eu vejo muito é no coração das pessoas quando, por exemplo, fez o presépio, fica idolatrando ali, aí a pessoa para orar ou rezar ali, aí é errado. Para mim, a pessoa ir no Cristo Redentor é errado. Ali é um poste-ídolo. Né? Como o Senhor fala que não devemos fazer imagem de nada e nem dele mesmo, entendeu? Mas diferente do presépio, porque o presépio é uma representação, é algo mais ligado à arte, artístico, né? Então, é diferente nesses pontos aí, tá certo? Então, quando não se tem a finalidade, né? A pessoa, por exemplo, ela vai lá para o Cristo Redentor, ali ela, sentindo aqui a presença de Jesus, a presença de Deus, aí ela sobe de joelho, aí ela fica lá e ora e reza, aí é errado, entendeu? Como se for no presépio também fazer isso, se torna errado, ali se tornou um poste-ídolo, se tornou uma idolatria, aí é errado, certo? Mas os adornos em si, os enfeites, né? O presépio ali montando, uma questão artística ali, bacana, eu não vejo problema nenhum, tá certo? Embora nós não devemos, no Natal, comemorar o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus não foi nessa época, certo? Então a gente tem que saber separar as coisas, e eu já vou chegar lá para um entendimento melhor seu, o que a gente deve fazer, né? Como a gente deve levar a questão cristã para essa festa. A gente já vai chegar lá, tá bom? E aí eu reforço aqui também que a igreja, ela não tem sentido nenhum a igreja se enfeitar de Natal. Isso eu acho totalmente errado. Como de outras festas também, a igreja precisa ser o lugar do culto, tá? Menos festas, mais cultos, né? Menos entretenimentos, mais palavra, mais evangelho. É isso que a gente precisa dentro de uma igreja, certo? Vamos ao 6º ponto e a 6ª pergunta. O Natal é uma festa do Papai Noel? A resposta é sim, é. E como é que a gente vai falar que não é se é? É sim. Aliás, irmãos, o Natal é uma festa que tem uma porção de coisa ali misturada, tá? E a maioria tudo de origem pagã, a verdade é essa. Porém, como tem essa questão de Cristo, né? Ela recebeu essa questão desse formato cristão. Então é algo que a gente pode participar com a questão, né, familiar, que a gente já vai chegar aí, mas entendendo que também o Papai Noel é uma figura que faz parte ali do Natal. E aí cabe aos pais ensinarem seus filhos a não idolatrar essa figura, a mostrar para essa figura, para os seus filhos, que ali é só
uma figura, é um personagem, alguém vestido, né, do bom velhinho, porque o Papai Noel, na verdade, é uma figura de Nicolau, né, um cristão generoso que gostava de dar presentes. Não é que o Nicolau era uma pessoa má, não tem nada disso. Inclusive, se Nicolau ele foi canonizado pela Igreja Católica, Pedro também foi, Paulo também foi, João também foi. Então, eles não tiveram culpa do que foi feito com o nome deles, né, com a figura deles. Então, conscientizar seus filhos que não é para idolatrar, né, que ali é só uma figura que faz parte do Natal, enfim. E aí os pais têm que ter essa sabedoria de Deus para orientar seus filhos da melhor maneira possível, entenderam? Então, esse é o nosso ponto. Como eu acho que o Noel, né, ele não faz concorrência com Cristo, até porque o Natal não é genuinamente para Cristo, não é. A gente vê isso na tradição popular, na aplicação, nessa festa, na prática, a gente vê que não é genuinamente para Cristo, né? O Natal é uma festa que mistura muitas coisas. Cristo e também Papai Noel. Não vejo concorrência. Papai Noel tá para tirar. Não, porque a gente não pode ensinar para os nossos filhos que o nascimento de Jesus foi em 25 de dezembro, mas está errando. Entenderam? A gente não pode, tem que falar a verdade. Essa daí é uma festa que falam que é nascimento de Cristo, mas Jesus não nasceu nesse dia. Entendeu? E aí os pais devem pedir sabedoria a Deus como melhor orientar os seus filhos, mas jamais deixar com que a figura do Noel, do Papai Noel, seja idolatrada, tá certo? Sétimo e último ponto, o Natal é uma festa familiar? Mais um sim, sim. E aqui que entra, acredito eu, irmãos, a questão do equilíbrio, da moderação, de você pegar tudo isso, de você entender que é uma festa comercial, é uma festa da carne, aí você tem que ter cuidado para você não, né, se deixar levar pela tua carne, de você não gastar muito, de você entender que há uma mistura de muitas coisas nessa festa, que tem ali a questão de Papai Noel, que tem os enfeites, que tem os adornos, mas que também tem a presença da reunião familiar. E isso, para o cristianismo, é muito precioso. Vamos colocar assim, é oportuno, é viável. Então, como eu coloco? Nós só não devemos deixar para fazer o que fazemos no Natal, só no Natal. Como reunir a família, abraçar, confraternizar. Isso deve acontecer mais vezes, o amar, né, ali, o demonstrar o amor de Cristo. Isso tem que ser sempre. E até essa reunião mais vezes, não deixando só para o Natal. Mas o Natal nós compreendemos que é uma época sim que as pessoas estão mais quebrantadas. Então surge a oportunidade mais que especial de que com equilíbrio e moderação a gente aproveitar essa época, essa festa para evangelizar a nossa família, para falarmos não somente da questão do menino Jesus, como o Natal ele trata, mas dizer que esse menino cresceu, que ele foi preso por pregar o amor, né? Por pregar o que era certo. E uma vez preso, ele foi julgado, condenado, crucificado e morto por amor a cada um de nós. Que ao terceiro dia ele ressuscitou, se assentou à destra de Deus Pai e intercede por nós. E diga-se de passagem, é o único intercessor
entre Deus e os homens. Olha que oportunidade maravilhosa. Que ele quer, sim, a reunião dos seus filhos, a unidade do seu povo, e isso se chama igreja. E na igreja ele ensinou a celebrarmos sua morte e ressurreição, é a ceia do Senhor. Então, oportunidades para a gente, no momento que a gente estiver reunindo com a família e todo mundo lá, dando Feliz Natal e tudo, você chamá-los e fazer uma oração com eles, você pedir a Deus por eles, né? Você mostrar, porque se você não estiver ali, quem é que vai fazer, né? Então é a gente se comportar como cristãos e não como mundano, não como um tradicional, né? Como Paulo ele diz aqui, de forma que a gente não venha dar escândalo, mas muito pelo contrário, que a gente possa glorificar ao Senhor. Então o Natal é sim uma festa familiar, um momento muito oportuno para a gente levar Cristo, o verdadeiro Cristo, o genuíno Cristo, aos corações deles. Então isso é equilíbrio, isso é moderação, é você ver que no meio de tudo isso tem a parte comercial, tem a parte do Papai Noel, tem a parte do presente, tem a parte da festa, do comes e bebes, mas você está focado, você está com um propósito, que é de levar Cristo, de levar o amor de Cristo, o amor cristão verdadeiro, para dentro da sua casa e ali para o seio da sua família. Quer seja na tua casa, quer seja na casa onde você vai passar. Amém, irmãos? Então, esse é o último ponto. E a conclusão. O Natal é uma festa e nada mais. Como outras festas que nos reunimos com a nossa família. Tá certo? Não é algo que tenhamos que fazer, porque o que temos que fazer é o que a Bíblia nos ordena fazer. E como vimos, não é bíblica, não trata de Cristo genuinamente, só fala ali do nascimento de Jesus, mas fala de outras coisas também, enfim. Mas podemos participar sempre com um propósito cristão, reunir a família e amigos, confraternizar, fazer orações por eles e falar do amor de Cristo, né? Isso é muito importante. Falar da sua morte, que somente o sangue de Jesus pode salvar aquela pessoa ali do seu pecado, né? Que ela poderia aproveitar a oportunidade para entregar a vida dela para Jesus. De repente você vai encontrar um familiar seu afastado, ou aquele que de repente o Espírito Santo já está fazendo uma obra, sabe, no coraçãozinho dele, e só está faltando você chegar lá, vai ser oportunidade, você chegar e você ser usado pelo Espírito Santo, tocado pela família. Entendeu? Então, só Ele pode nos dar a vida eterna, né? Possamos glorificar a Cristo, né? Com nossos amigos, com o nosso próximo e, sobretudo, com a nossa família. Amém? Vou ler aqui, como eu prometi para vocês, mais uma vez o versículo de número 31, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer vá a uma festa, como a do Natal, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Que você nesse Natal, junto lá de seus amigos, familiares, junto do seu próximo, você possa glorificar a Deus com esse propósito cristão. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele forte abraço. Fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigie nos fogos. Muitas pessoas acamadas, doentes, sensíveis, pessoas idosas, os animaizinhos, os fogos incomodam muito.
não solte fogos, tá? Não precisamos dos fogos. Ah, mas todos vão soltar, mas se cada um fosse tomando consciência, a gente parava com isso, que é muito ruim, né? Assusta, é um problema sério isso daí, tá bom? E Feliz Natal para você, Feliz Natal para sua família. Deus abençoe em nome de Jesus.